Bom, é possível que você já conheça algumas lendas e algumas das histórias que cercam esse filme que eu vou conversar aqui hoje, que é o Ghostwatch. Então, eu não quero me focar tanto nos bastidores dessa produção ou então na repercussão que ela teve. Eu até vou falar um pouco sobre isso, mas o meu foco aqui vai ser outro. Eu quero entender, em vez disso, o quanto que esse filme foi influente para as produções de terror que vieram depois. E ele foi extremamente influente. Vamos conversar um pouquinho sobre isso então? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme Ghostwatch, que é uma produção de 1992 feita para a emissora BBC One. O projeto foi criado pelo roteirista Stephen Volk, que é um roteirista que escreveu filmes como A Árvore da Maldição e mais recentemente um terror chamado O Despertar. Inicialmente, a ideia do roteirista era fazer uma minissérie de TV que falasse sobre casas mal-assombradas. E aí, o último episódio dessa minissérie seria uma espécie de programa ao vivo, que ia se passar dentro de uma casa mal-assombrada. Acontece que a emissora acabou não liberando a produção de uma minissérie e liberou apenas a produção de um telefilme. Então ele aproveitou essa ideia do último episódio da minissérie e transformou ele no Ghostwatch. Então o que a gente vê no filme se parece com um programa de TV, um programa investigativo. Esse programa de TV, esse falso programa de TV, ele manda uma repórter para passar a noite na que seria a casa mais mal assombrada de Londres. Nessa casa, então, mora uma família, uma mãe e suas duas filhas, e elas supostamente têm experiências constantes com o sobrenatural. Ao mesmo tempo, no estúdio de TV, o apresentador está entrevistando uma parapsicóloga que trabalhou com essa família já há algum tempo. E aí eles vão comentando sobre os eventos à medida que esses eventos vão acontecendo. Além disso, o programa ainda incentivava a participação do espectador. Ou seja, o espectador ele poderia ligar para o programa, telefonar para lá, para poder contar as suas próprias histórias, as suas próprias experiências. Importante, tudo isso era falso. Nada disso era verdadeiro. Nem sequer a transmissão foi feita ao vivo. Tudo tinha sido gravado antes e tinha sido exibido como se fosse ao vivo. Então todas as ligações que são atendidas ao longo daquela transmissão são de atores e são ensaiadas e são escritas. Mas elas parecem reais e isso é o mais importante. Eu vou voltar nisso depois. Ao longo então da exibição desse programa, coisas estranhas começam a acontecer que levam eles a acreditar que talvez de fato aquela casa seja mal assombrada. Eu não vou entrar em mais detalhes a respeito da trama, porque eu acho que nesse caso aqui a trama é o que menos importa. O que mais importa na análise do Ghostwatch é a forma, é como que essa história foi contada. Então vamos falar um pouquinho sobre essa forma, né? Como eu disse, esse aqui é um filme que ele aparenta ser um programa de TV que foi exibido ao vivo. E ele foi produzido de tal maneira que ele realmente parecia um programa de TV ao vivo. Mais importante, ele parecia um programa jornalístico. Então, ao longo do filme, a gente acompanha esses personagens, que são os repórteres que estão interagindo com as pessoas na rua, interagindo com as pessoas dentro da casa, interagindo dentro do estúdio com as pessoas que estavam telefonando para lá. Ou seja, ao longo do filme todo, eles estão estabelecendo essa noção de realidade. Eles estão estabelecendo um laço de confiança com o espectador. Esse laço é tão grande que o filme chega a apresentar pra gente opiniões contrárias àquelas que a gente está vendo. Ou seja, ele apresenta pra gente a opinião de um cientista que não acredita em nada relacionado ao sobrenatural. E isso só serve para dar mais realismo para aquele filme, mais realismo para aquele programa. Mas onde o filme acerta de verdade é na escalação do seu elenco, porque não apenas ele aparenta ser um programa jornalístico, mas ele é composto por pessoas que eram conhecidas por desempenharem aquela função. O apresentador, por exemplo, Michael Parkinson, era um famoso apresentador de TV da época. Não só isso, mas a Sarah Green, que é a repórter que a gente acompanha ao longo do filme, ela era casada com Mike Smith também, que também aparece no filme. Todos eles utilizam seus próprios nomes e essa própria relação, assim, por exemplo, de casamento entre eles é explorada ao longo do filme, porque era uma relação que era conhecida do público. E é aí que a coisa se complica, porque ao trazer rostos que o público reconhecia como sendo pessoas de confiança, pessoas que falavam a verdade, e trazer essas pessoas para contar mentiras, isso gerou uma reação muito negativa. O público se sentiu enganado porque houve uma quebra de confiança. Só que assim, confiança em si não é suficiente para fazer com que as pessoas acreditem que aquilo que elas estão vendo era de fato real. É preciso que aquilo
aparente ser real. E é sobre isso que eu quero falar então em seguida. Só que antes eu vou pedir que, se você está gostando desse vídeo até esse momento, deixe seu like então aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo, beleza? Continuando então, um dos motivos para esse filme ter funcionado é porque ele sabe muito bem se utilizar da narrativa televisiva. Ele sabe inclusive se utilizar dos pontos positivos e dos pontos negativos dessa narrativa. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a diretora Leslie Manning ela soube explorar muito esse aspecto único da transmissão televisiva. E ela usou isso para poder mexer com o público. Pensa o seguinte, na época em que esse programa foi exibido, não existia a tecnologia do replay instantâneo. Ou seja, se você perdesse alguma informação, porque você piscou, porque você foi no banheiro, qualquer coisa assim, você perdeu essa informação. Você não tinha como voltar para ver de novo. A não ser que você estivesse gravando numa fita VHS, rebobinasse, alguma coisa assim. Mas provavelmente pouca gente estava fazendo isso. Então, as chances de você rever aquilo seriam mínimas, a não ser que você esperasse por uma reprise que pudesse acontecer em algum momento, mas que normalmente não acontecia também. E sabendo disso, a diretora ela faz pequenas inserções de aparições de fantasmas ao longo de todo o filme. E essas inserções elas são rápidas e elas desaparecem logo em seguida, justamente para que o público fique se questionando se ele de fato viu aquilo ou não. Tem uma aparição que acontece no quarto das meninas, tem uma que acontece na cozinha, tem uma que acontece no estúdio de gravação. Eu vou voltar para isso depois, tá? Mas o mais importante é que elas são rápidas e elas desaparecem logo em seguida. É justamente essa ideia do piscou, perdeu, né? E ela fazia isso justamente para poder mexer com o público, porque o público que estava em casa, ele ia estar se questionando se eles de fato viram aquilo ou não. Se tivesse, por exemplo, uma família toda assistindo, talvez um ou dois tenham enxergado aquilo, outras pessoas não, e elas estariam discutindo e elas não teriam como chegar a nenhuma conclusão, porque não tinha como ver de novo. Então, quem viu ia falar que viu, quem não viu ia falar que não viu, e não ia ter como ter certeza de nada. Mas tem uma outra coisa que o filme faz também que para mim é genial, que é o uso da falha como elemento narrativo. E isso é usado ao longo de todo o filme, mas tem um momento específico que me chamou bastante atenção. Porque uma das coisas que o filme apresenta também pra gente são pequenas entrevistas de pessoas falando sobre seus casos sobrenaturais. E aí, em certo momento do filme, ele começa a mostrar pra gente uma dessas entrevistas, só que daí, aparentemente, dá problema na transmissão. A imagem rebobina de uma hora para outra e aí corta pro estúdio, onde você vê que o apresentador ele não estava preparado para entrar em cena. Você vê inclusive um membro da produção ali também. Então isso parece ser uma falha, parece ser algo que aconteceu ali na hora e meio que não tinha o que fazer e eles tiveram que contornar isso. Só que não era uma falha. Tudo é planejado nesse filme. Então por que que acontece? Porque esse tipo de falha é o tipo de coisa que poderia acontecer numa transmissão ao vivo. E esse poderia é o mais importante. Porque como eu disse, o Ghostwatch ele não foi uma transmissão ao vivo, ele foi gravado com antecedência. Então tudo que acontece ali foi planejado, inclusive os erros. Por quê? Porque isso estabelece um diálogo ainda maior com a noção do realismo. Porque nesse caso a gente pode até estabelecer uma certa separação entre o real e a ficção. A ficção ela é caracterizada pelo planejamento. Ou dito de outra maneira, a ficção ela é perfeita e a realidade ela é falha. Então, ao usar a falha, que é um elemento da realidade, em um filme de ficção, o filme acabou juntando essas duas coisas. Ele acabou estabelecendo uma relação muito maior entre realidade e ficção. É claro que o Ghostwatch ele não foi a primeira produção a fazer esse tipo de experimentalismo. Décadas antes, o cineasta Orson Welles ele já tinha feito um experimento similar e bastante destrutivo também, que foi a transmissão do Guerra dos Mundos que ele fez na rádio. Essa história também é bastante conhecida, então eu vou passar por ela bem rapidamente. O que acontece é que o Orson Welles ele tinha um programa de rádio ali pelo final da década de 30 e início da década de 40, se eu não me engano, e aí ele fazia adaptações de clássicos da literatura para o formato de rádio. E aí, certo dia, ele resolveu fazer então uma adaptação do livro A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Só que ele resolveu fazer essa adaptação em primeira pessoa, como se fosse uma transmissão ao vivo pelo rádio. E, para quem não leu o livro ou então não viu os filmes que vieram depois, A Guerra dos Mundos fala de uma invasão marciana na Terra. Então, basicamente, o que as pessoas ouviram naquela época, principalmente quem ligou o rádio e perdeu o aviso inicial dizendo que se tratava de uma obra de ficção, o que parecia ser uma invasão alienígena de verdade. E por que parecia ser? Porque tinha esse tom de realismo, porque incluía, entre outras coisas, as falhas na transmissão. Consequentemente, muita gente acreditou
que aquilo era de verdade e tentou fugir da cidade, tentou se salvar de alguma maneira. Deu um caos geral na época. Aliás, toda essa história talvez até valha um programa só sobre ela, mas aí isso fica para depois. Retornando aqui então ao Ghostwatch. Como eu disse, o Ghostwatch ele não inventou a roda então ao tentar fazer esse filme que se parece real. Mas ele foi sim extremamente influente. Então mais importante do que falar sobre as coisas que vieram antes, para mim, é falar sobre o que veio depois. E o Ghostwatch sim influenciou muitas das produções que vieram depois. Como por exemplo a Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair também é outro filme que usa muito dessa ideia do erro para poder validar o seu realismo. Então boa parte do filme também se usa desse elemento narrativo. E a gente sabe o que aconteceu no caso da Bruxa de Blair. As pessoas também acreditavam que aquilo era real. Por quê? Porque parecia real. Mas não só isso, né? Toda essa ideia também da maldição que é transmitida por meio da tecnologia. Algo que o Ghostwatch também explora muito, né? Como eu disse. O fantasma aparece no estúdio e toda a sequência final do filme se passa dentro do estúdio. Essa ideia do fantasma na tecnologia, o fantasma que não está preso a um único ambiente, não está preso a um único local, isso é bastante característico, por exemplo, do desktop horror, que é um subgênero que eu também já falei aqui bastante aqui no canal. Pensa num filme como Host, por exemplo. Host tem personagens espalhados, cada um na sua casa, mas todos eles estão sob o mesmo domínio, sob a mesma ameaça. Por quê? Porque eles estão todos ligados pela tecnologia. O Amizade Desfeita é outro filme que também trabalha com essa questão. Ou seja, o Ghostwatch ele explorou muito bem essa temática, até porque a gente vê, no caso do Ghostwatch, a gente vê que aparentemente a ameaça está se espalhando por todo o país, por todo mundo que assistiu aquela transmissão. Ela não está limitada apenas à casa, assim como ela não está limitada ao estúdio. Ela está se espalhando por todo o país. Mas então, né, para concluir, Ghostwatch ele não é apenas um filme que parece ser real e que enganou muita gente. Ele é sim um filme extremamente influente que lançou ou então se apropriou de técnicas narrativas que são reproduzidas até hoje. E também é um filme bem assustador, vale destacar. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gosta dessa relação entre terror e tecnologia, talvez você goste desse outro vídeo que eu separei aqui para vocês. A gente se vê na próxima então, até mais, tchau, tchau.